Boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Acho que todo mundo aqui já viu o filme de Aladdin e conhece a história de Aladdin, né? Inclusive, já a gente tá analisando esse filme na nossa série, analisando os filmes das princesas. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos de filmes de princesas, o link pra você assistir vai estar aqui nos cards. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, mas eu não tenho certeza. Aladdin é meu filme favorito. E aí, buscando aumentar minha coleção de itens e livros, eu achei uma história alternativa à história do filme que eu acho que vocês vão se interessar. Então eu resolvi trazer como um vídeo aqui pra vocês. Vocês já imaginaram como seria se o Aladdin nunca tivesse encontrado a lâmpada? Eu sei, não teria o filme, mas pega aqui na minha mãozinha que a gente vai descobrir isso hoje. Essa versão da história começa exatamente igual à versão do filme, a única diferença é que bem no início a gente vê um pouquinho de como foi a infância do Aladdin em Ágraba, com a sua mãe, inclusive. Só uma coisa antes de começar é que essa história de um livro, que é Aladdin às Avessas, é uma série de livros contando uma versão alternativa das histórias, e esse aqui é o de Aladdin, é o primeiro da série, e aí é o subtítulo do livro, literalmente, e se Aladdin nunca tivesse encontrado a lâmpada. Inclusive, como vocês podem ver, é da própria Disney, então se você quiser adquirir depois desse vídeo, o link vai estar aí na descrição. Então é aqui nas primeiras páginas do livro que a gente vê mais ou menos como foi a infância do Aladdin com a sua mãe, a relação dele com a sua mãe e a infância dele lá em Ágraba, onde ele morava. Nesse caso, na parte de Ágraba que ele morava, porque Ágraba é bem grande, né? O livro segue praticamente igual ao filme, até a parte da lâmpada. Então tudo segue normalmente, a Jasmine foge, ela encontra o Aladdin, eles têm aquela fuga de correr para viver, exatamente igual até a parte em que o Aladdin está saindo da caverna dos tesouros e entrega a lâmpada para o Jafar. É aí que tudo começa a mudar aqui nessa história. E apesar do subtítulo do livro ser se Aladdin nunca tivesse encontrado a lâmpada, nesse caso ele encontra, ele só não fica com ela. Porque ao invés do Abu conseguir roubar a lâmpada, o Jafar de fato fica com a lâmpada e o Aladdin é soterrado ali junto com o Abu e o tapete, na caverna dos tesouros. E aí, minha filha, pegue sua pipoca que daqui pra frente é só pra trás. Muitas coisas que aconteceram no filme também acontecem aqui, só que em ordens meio diferentes, e tem algumas referências ao filme. Referências assim, na minha cabeça é uma referência, entendeu? Se na cabeça da altura era, aí eu já não sei, mas na minha é. Então o Jafar volta pro palácio, tem todo aquele momento da Jasmine descobrir que o menino que ela viu no mercado lá morreu, que ele não morreu, mas ela acha que sim. E aí o Jafar usa a lâmpada do gênio para fazer os seus primeiros dois pedidos, que é se tornar sultão e se tornar feiticeiro, como lá no final do live action. Gênio, eu desejo ser o mais poderoso feiticeiro que existe! E o último desejo do Jafar aqui nesse momento é que a Jasmine se apaixonasse perdidamente por ele. Mas como a gente bem sabe pelas 3 regras da magia, o gênio não pode fazer isso. Número 2. Eu não posso fazer uma pessoa se apaixonar por outra pessoa. E o que é muito engraçado é que nessa hora, quando o Jafar faz o pedido que ela se apaixone por ele, a Jasmine começa a se perguntar, tipo assim, será que o que eu sinto pelo Jafar mudou? E aí temos as seguintes frases. Ela se avaliou mentalmente. Será que sentia algo diferente? Como se sentia em relação a Jafar? A vontade de vomitar retornou. E é muito bom porque é exatamente isso que eu sinto quando eu vejo o Jafar, dar aquela ânsia de vômito, principalmente quando a gente vê aquela fatídica cena do filme traumatizante da Jasmine beijando o Jafar. Dá até arrepio aqui, ó. Não presta. Mas aí nisso o Jafar faz todo um teatrinho pro povo de Ágraba. Ele compra eles com moedas de ouro e dinheiro. Fala, agora eu sou o novo sultão. E mata o sultão, o pai da Jasmine, na frente dela. Enquanto isso, voltando lá na Caverna dos Tesouros, o pobre do Aladdin, do Abu e do Tapete estão o quê? Cavando para tentar sair da Caverna dos Tesouros, porque é a única forma que sobrou de sair de lá. Então eles vão cavando, daí passa por uma base de 4 dias aí, minha filha. O Aladdin começa a ter umas noias, umas doideiras, ele começa a alucinar, ele já acha que o tapete mágico já é uma alucinação dele, entendeu? E aí eles finalmente conseguem sair da caverna. E não era uma alucinação, tá todo mundo ali mesmo morrendo? Sim, porém estão lá. Conseguiram.
Quando ele sai da caverna e volta pra Ágraba, ele vê que alguma coisa de errado não está certo. E aí que ele descobre que tem um novo sultão. Nisso, ele vai pro covil dos ratos de rua. Os ratos de rua é um grupinho da vibe do Aladdin ali, inclusive eles tinham uma certa relação no passado, na infância do Aladdin, mas a história deles você vai ter que ler o livro para saber, porque eu também não vou aqui explicar o livro inteiro também. O livro fica trocando de POV da Jasmine pro Aladdin, então a gente volta lá na Jasmine de novo. E o Jafar, enfim, obrigou ela a se casar, ele não usou o último desejo. E o Jafar, enfim, obriga ela a se casar com ele. Ele não usou o último desejo ainda, ele só obrigou mesmo ela a se casar e leva lá o gênio para fazer um vestido de noiva para ela. E aí, depois de uma breve discussão entre a Jasmine e o gênio, a gente descobre um pouco mais da história do gênio, da espécie do gênio, que são os Jinn, que o gênio já teve uma noiva, e ele também abre um pouco o coração dele sobre como é ser escravizado numa lâmpada por tantos anos. Uma noiva não, perdão, uma esposa. Ele já foi casado. E aí, no final das contas, depois dessa depressão toda, ele faz, de fato, o vestido para Jasmine, e é o vestido que a esposa dele usou no casamento deles. Essa história sobre o gênio, vocês vão ter que ler o livro também para saber. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui para vocês só sobre a origem do gênio e a história dele antes do filme de Aladdin, de acordo com este livro aqui, falando assim, né? Ou eu posso buscar outras fontes também. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Enquanto isso, lá no covil dos ratos de rua, o Aladdin e os fulaninhos ex-amigos dele, que são os dois principais, assim, são a Morgiana e o Duban, e aí tem mais um grupinho de gente ali, um grupinho até grande. Mas aí eles resolvem se juntar e salvar a princesa Jasmine e salvar a Ágraba de Jafar também. Eles vão lá, conseguem resgatar a Jasmine, mas algumas coisas aconteceram nesse processo. Lembra do guarda meio que principal que caça o Aladdin lá no filme, o Razou? Então, nesse momento ele acaba morrendo e segura essa informação que ela é bem importante. E o tapete também fica para trás. Então, não, nós não temos no livro a cena do Aladdin e da Jasmine voando no tapete. Isso não acontece. O tapete E aí volta todo mundo pro esconderijo e eles começam a confabular sobre a Jasmine pegar o poder de volta e tirar das mãos do Jafar. A partir daqui, esse livro vira uma grande revolução, então segura aqui. Quando o tapete ficou para trás, o Jafar pegou ele e picotou ele todinho em várias tiras e segura essa informação que ela também é muito importante. Segundo a Jasmine conta, o plano do Jafar era quebrar as leis da magia e fazer com que todos do reino de Ágraba se apaixonassem por ele e também criar um exército de mortos-vivos para controlar o mundo e Ágraba, porque ele não quer ficar sem Ágraba também, né? E aí tem todo um rolê de que vai chegar um livro específico que vai ajudar o Jafar a fazer isso e eles precisam roubar esse livro. Nesse momento de roubar o livro da carruagem, o Aladdin acaba encontrando com o gênio e tem um pequeno momento que eu acredito ser uma pequena referência ao filme. Aí está escrito assim: em uma época diferente, ele quase conseguia ver os dois se tornarem amigos, ou pelo menos conversarem. O que eu acho muito legal em todo esse momento deles se prepararem para esta guerra, deles declararem a guerra, deles se prepararem para tomar o poder de volta, é que o romance entre o Aladdin e a Jasmine, ele ainda acontece. Ele acontece de uma forma muito sutil, não tira o foco do que realmente importa, que é a guerra, que é a revolução, mas que ele ainda existe, que é muito fofo. Eles têm umas cenas muito fofas e nesse meio do caminho eles até se beijam pela primeira vez. E é muito fofinho, porque eu sou suspeita para falar. Lá pelas tantas, a gente descobre que o Jafar conseguiu fazer o seu exército de mortos-vivos e quebrar uma das regras da magia. Inclusive, um dos soldados principais desse exército é o Razou, que morreu lá no início. E lembra que eu falei do tapete? É com o tapete amarrado, as tiras dele amarrada nos guardas, ou acho que no Jafar, enfim, que o Jafar consegue, pela magia do tapete, fazer todo esse rolê aí de mortos-vivos. Inclusive, o tapete não volta
não se iludam. E aí, o Jafar resolve fazer um desfile e dar um recado para os nossos queridos revolucionários. Não sei como é que fala, mas enfim, ele dá um recado e é exatamente assim. Como eu disse, aquele gênio tolo realmente não sabe de tudo. Agora quebrei por completo uma das 3 regras da magia e aprendi como se traz de volta os mortos. Permanentemente. Sob meu controle. Esta parte me arrepia todinha. Toda vez que um dos meus cair, ele será substituído. Toda vez que um dos seus cair, ele complementará o meu exército. A morte é minha amiga na guerra por Ágraba. Aí nossos queridos precisam arrumar um plano para isso, e parte desse plano envolve a Jasmine voltar lá pro Jafar e meio que enganar ele. Ela não engana ele, ela fala para ele que ela não ama ele, e aí ele fala que ele queria que ela o amasse, e aí ela fala que a gente pode fingir. E nisso dela ir lá, temos o TBT que absolutamente ninguém pediu, que é o beijo dela com o Jafar. Ninguém pediu, e ele está aqui. E é a mesma sensação de ver o filme. Dá um jogo, dá uma vontade de vomitar, dá um negócio assim. Ui! Ai, meus amigos, esse livro vira um cacete. Inclusive, no meio da guerra, o Razul, que é o querido lá do soldado, o desquerido lá do soldado, que é um querido, enfim, ele se entrega pro Aladdin e pede pro Aladdin acabar com isso logo, porque mesmo sendo um morto-vivo e mesmo sendo controlado pelo Jafar, ele não queria aquilo, ele não queria correr atrás do Aladdin e acabar com o Aladdin de primeira lá quando ele morreu. Ele também não queria estar ali, porque, poxa, ele morreu, nem depois de morto eu tenho paz, né? Enfim, é uma cena bem forte, bem triste. Ele não morre exatamente, ele só se entrega e fica lá e deixa que o Aladdin faça a revolução dele lá onde ele vai. Enfim, eu não posso dar muito mais spoiler. Gente, quando a gente pensa que não, uma bomba para um lado, uma bomba para o outro, e aí a cidade pegando fogo, e aí quando falam isso pro Jafar, ele responde com: deixe que a cidade queime. E aí, a nossa diva que não deixa barato responde com: e quem vai sobrar para amar você? Olha, gente. Menina, eu sei que no final das contas, quando o Jafar está morrendo lá pelas, assim, tá mais um pé lá do que cá, ele faz o seu último desejo ao gênio. Me escute, gênio. Eu desejo que quando eu morrer, toda a magia morra comigo. E assim ele bate as botas, né? E quando ele bate as botas, de fato, toda a magia vai junto com ele, porque não tem muito o que o gênio fazer. O gênio não pode simplesmente falar não, ele tem que fazer. E aí, com isso, o gênio vira humano. E o tapete vira retalhos. O pobre coitado que aquilo ali já não era um tapete à cota. E nisso a gente tem um pequeno momento de crise do gênio, porque a magia dele era tudo que ele era, tudo que ele tinha e tudo que restou da espécie dele, porque ele era o último Jin. E aí ele começa a desabafar, e aí o Aladdin fala um trem, e aí a Jasmine fala outro trem, e ele fica com raiva e fala: gente, o meu povo todo acabou de se esvair aqui com a minha magia indo embora. Toda a história dos jeans, tudo foi embora, com a magia indo embora também. É bem pra baixo nesse caso. E depois de muito sofrimento, muita depressão, o Aladdin e a Jasmine agora têm Ágraba pra consertar, eles não têm magia, e pra cuidar e pra reinar. O Aladdin vira príncipe na última página. E, inclusive, a última frase é muito fofa, porque ele fala que por mais que ser príncipe traga muitas responsabilidades, o restante da vida dele com a Jasmine faria tudo bom? Tudo valer a pena. Inclusive, no meio da guerra, antes lá dela ir lá com o Jafar e ter aquela depressão lá, ela fala o primeiro eu te amo pra ele, é muito fofinho. Isso contando assim, parece que realmente é só tristeza, guerra, depressão, e é mais ou menos isso mesmo, mas eu juro que é um livro muito legal, é uma história muito legal. Tem muitas coisas que eu não contei aqui pra não estragar,
Pra quem quiser ler o livro, inclusive, de novo, o link vai estar aí na descrição pra você comprar na Amazon, este querido aqui. E ele é o primeiro dessa série de contos às avessas, tem muito mais, e eu já tenho o segundo livro, então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre essa série de livros, sobre as histórias alternativas dos filmes da Disney. Me contem aí embaixo o que vocês acharam dessa história alternativa, o que vocês acharam do livro, se vocês gostariam que o filme fosse assim. Definitivamente não, porque não tem uma vitória nesse livro, né, só no final mesmo, porque o restante é tudo coisas tristes e pra baixo. Me digam o que vocês acharam desse vídeo também, que eu vou adorar saber aí nos comentários. Eu vou adorar saber nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos de histórias alternativas. Deixe seu like e me siga nas minhas redes sociais, como está aparecendo aí na tela. É isso, um beijo e tchau!